desenvolvimento da aplicação aérea de agrotóxicos ou defensivos agrícolas, né, para o controle de pragas agrícolas de interesse nacional. Então é sobre isso que nós vamos estar tratando na nossa discussão de hoje. Será que isso é importante? Vamos olhar aqui. Quando a gente faz uma viagem pelo mundo, vamos fazer uma viagem pelo mundo, depois a gente volta para o Brasil e depois a gente fala um pouco mais sobre a rede que está em desenvolvimento. Alguns resultados e premissas do seu próprio processo de trabalho e de desenvolvimento. Então vejam, senhores e senhoras, aqui que existe uma simetria do crescimento populacional e da produção de alimentos. É muito interessante nós observarmos essa realidade porque os países onde a população mais cresce, e todo mundo precisa se alimentar, concordam comigo? Dá para ficar um dia sem almoçar, 2, 3, depois começa a ficar difícil, certo? Então o que acontece? Os países onde a população cresce mais no mundo são exatamente os países onde nós dispomos de menor contingente de terras que possam ser utilizadas para a agricultura. Então existe um problema aí, a equação não está fechando, né? Você tem uma população crescente, você precisa de alimento para abastecer essa população ou essas populações, e você tem uma simetria no processo de produção agrícola mundial. Então, nós temos que pensar formas de olhar para isso e resolver, né, essa situação. A maior parte do crescimento populacional é esperado na Arábia, na África subsaariana e na Ásia. Áreas de baixa renda, com níveis relativamente baixos de produtividade agrícola. Então nós temos ali a forma que se pretende fazer ou estabelecer para que os alimentos cheguem a essas populações nos diferentes países do mundo, até para se buscar uma equidade na acessibilidade e na entrega dos alimentos. A FAO hoje diz que a população carente de alimentos no mundo tem crescido, né? Se fala em milhões de pessoas, né? Então, certamente o que vai viabilizar maior acesso a esses alimentos são exatamente as redes de comércio internacional de alimentos. As redes internacionais de alimentos, certamente potencializando aquelas regiões do planeta, onde a agricultura possa ser melhor desenvolvida, de tal forma a criar os elementos para abastecer aquelas populações onde você certamente não tem como produzir em escala os alimentos. Agora, certamente isso traz algumas questões. Pode-se aumentar aí vulnerabilidades devido à rápida disseminação de contaminantes, devido ao processo logístico. Então, há de se considerar cuidados especiais naquilo que se tange também à logística da entrega dos alimentos. Esse é outro ponto muito importante a ser considerado. Adicionalmente a essa questão, hoje os ambientes agrícolas, eles estão sujeitos a um maior estresse térmico, a um maior estresse hídrico e nutricional, e isso deverá se intensificar nos trópicos. Hoje nós estamos vivendo a questão das mudanças climáticas. Então, mesmo para aqueles países onde se produz mais alimentos, nós temos que olhar com mais cuidado como conseguir garantindo elementos para que aqueles países possam continuar produzindo seus alimentos e, quiçá, aumentando a produtividade, certamente pensando com cuidado sobre a amplitude, a evolução das áreas plantadas. Então percebam que, mais uma vez, conhecimento vem à mesa de forma diferencial e deve ser olhado com cuidado para que se consiga continuar produzindo. Aliás, a agricultura é um grande diferencial, importantíssimo, hoje é colocada como um elemento de soberania, até mesmo para se evitar conflitos entre nações. Então, há uma grande responsabilidade associada ao chamado processo agrícola. E agora, nessa esfera de entendimento, nesse momento, nós estamos falando da agricultura mundial, né? Daqui a pouco nós vamos chegar na agricultura do Brasil. A expansão mundial do perfil da demanda mundial dos alimentos é muito séria. Aqui, cenários para 2020. Veja que há um aumento significativo em termos de percentuais, tá certo? De aumento por demanda de alimentos. Certamente isso aí é associado a uma população
que ela está crescendo de uma maneira muito significativa. O mundo está chegando logo mais em 12 bilhões de pessoas. E 12 bilhões de pessoas, e aqui tem um recorte muito importante que precisa ser feito, tá certo? 60% dessas pessoas vivendo em cidades, e nos países em desenvolvimento, como é o caso do Brasil, esse percentual chega a 80%. Então aqui também é uma outra questão importante: quem vai produzir os alimentos? Então vejam vocês, senhoras e senhores, que o apelo do uso de tecnologias começa a ganhar mais ainda importância, no sentido de que nós possamos trazer para os ambientes produtivos melhores aportes tecnológicos, uma vez que você tem o menor contingente de pessoas vivendo no ambiente rural, mas de alguma maneira promovendo a construção de pontes entre o ambiente rural e o ambiente urbano. Então esse é um outro grande desafio que se apresenta e que nós devemos levar em conta. Por quê? Não há outra maneira até então entendida para se construir o que nós chamamos da segurança alimentar. É lógico, nós também estamos aí com evoluções no contexto das chamadas biofábricas ou outros modelos de produção agrícola, mas há um problema de escala real que ainda não foi resolvido. Então nós temos que começar a refletir sobre a importância das tecnologias e quais tecnologias para garantir essas escalas, para garantir que se continue o processo de produção agrícola nos lugares certamente onde há aí maior situação possível para se produzir agricultura. Muito bem, fizemos uma viagem num planeta globalizado. Vamos agora voltar para o nosso país, o Brasil. Brasil que passa por momentos difíceis, mas que com certeza nós não somos de desanimar. Cada um de nós aqui presente, eu tenho absoluta convicção de dizer que há sempre uma expectativa de construção, de melhorar, de sair desse momento que nós nos encontramos, até pelos valores que tem o próprio país, em termos das suas riquezas naturais, mas mais do que isso, em termos do capital humano que reside no Brasil. Então vamos voltar um pouco para o Brasil e vamos ver o seguinte: o Brasil hoje, com base nesse paradigma mundial, ele está focando uma agricultura baseada em ciência e informação. Trazer mais conhecimento, trazer mais informação, selecionar as informações, né? E como é que a gente faz isso? Quer dizer, novamente, lembram das redes? Nós temos os ambientes das redes, nós temos o ambiente das redes de colaboração, das redes de pesquisa. Então nós temos lá, o Brasil desenvolveu redes de pesquisa, desenvolvimento e inovação. Hoje há um conjunto de centros de pesquisas espalhados pelo Brasil, que tem dimensões continentais. Há também um forte trabalho desenvolvido pelo setor produtivo e organizações não governamentais, de tal forma que, se nós olharmos para isso e trabalharmos uma organização de uma estratégia que oriente um processo com visão de futuro, não é qualquer futuro, um futuro que seja diferencial, com certeza isso pode vir como elementos para se trazer exatamente os chamados pontos de mutação. Por que eu falo pontos de mutação? Normalmente, os processos de sociedade, eles têm uma característica caótica. Mas existem alguns momentos que aquele processo que é caótico, que acontece de forma aleatória, muitas vezes, ele encontra um ponto de mutação. Então, para isso, a organização estratégica da própria gestão dos processos, ela é muito importante, porque é exatamente ali que se poderá fazer a grande mudança, ou as grandes mudanças. Para isso, há necessidade de estar preparado, há necessidade de se organizar o conhecimento, há necessidade da interação dos setores, para que o conhecimento não seja apenas objeto de publicação de artigos científicos, que também é importante. Nós que trabalhamos em pesquisa, nós temos até por obrigação manter uma base de informação e publicações atualizada. Mas mais importante ainda, é o spin-off, ou é aquilo que se desdobra no contexto tecnológico desses resultados, que são rapidamente transferidos para a comunidade, para a sociedade, e absorvidos no setor produtivo. Então veja que aí nós estamos falando de um círculo virtuoso,
que precisa ser fechado, porque ele também não se fecha ao acaso. Daí a necessidade de modelos de gestão, de estruturação dos processos, para que os resultados possam efetivamente serem alcançados. O Brasil, na década de 70, não possuía segurança alimentar. Foi um período difícil, baixa produção agrícola e baixos rendimentos, produção concentrada nas regiões sul e sudeste, crise de abastecimento alimentar constante e pobreza rural acentuada, falta de conhecimento específico em agricultura tropical, grande parte dos processos eram importados e se tentava aplicar aquilo que se conhecia de fora, a priori de se conhecer as condições do que é a agricultura tropical, falta de políticas adequadas de desenvolvimento agrícola, e o Brasil era conhecido no exterior apenas como produtor de café e de açúcar. Então nós vivíamos uma situação na década de 70, onde inclusive, esse aqui é um jornal da época, nós tínhamos basicamente que importar grande parte dos alimentos que eram consumidos no Brasil. Havia uma insegurança alimentar. Naquele período da década de 70, houve um movimento de governo com visão estratégica, de forma a buscar organizar melhor o processo produtivo no Brasil, as cadeias produtivas, o processo da pesquisa, o processo da interatividade. E naquela oportunidade se trabalhou muito a dimensão do Sistema Nacional de Pesquisa Agropecuária.